Os últimos tempos, existe até uma frase bíblica muito explorada, e nas igrejas também a gente canta muito, né? Que é a palavra Maranata, vem. A palavra Maranata é vem, Senhor Jesus. Então, a gente vê muita gente falando assim, Maranata, vem, Senhor Jesus. E Maranata é como se fosse um clamor pela volta de Jesus. E tem duas razões de ser. Uma é a fome e a sede de eu ter que ele venha se manifestar na terra. E a outra, infelizmente, é a nossa mente, o nosso coração, que é enganoso, que procura um escapismo, procura uma forma de fugir da situação da realidade ou da tribulação, achando que se ele voltar logo, pelo menos os meus problemas se acabam. E aí o mundo vai deixar de ser um mundo de trevas e vai reinar a luz e pronto, está resolvido. Mas esse mundo de trevas, ele só é trevas para quem deixa as trevas entrar dentro dele. Porque para quem não deixa, as trevas não têm lugar. Ah, mas existe tribulação, existe aflição, existe dor, sem dúvida alguma. Mas muito disso está na nossa maneira de ver as coisas. Eu posso enfrentar uma tribulação positivamente. Posso enfrentar uma luta positivamente. Eu posso ser um imigrante foragido de um país em convulsão, como a gente vê esses acampamentos de refugiados, e ser feliz. E ter louvor nos meus lábios. E ter ainda gratidão pela ajuda humanitária e ainda ter um sentimento positivo. Eu posso vivenciar situações de abundância e situações de dificuldade com um coração livre e não preso àquilo. Isso depende muito de mim e não das circunstâncias externas. E eu já falei, acho que numa das aulas, e eu também me chama muita atenção, quando aquele filme Paulo, tem uma cena final que ele inclina a cabeça num tronco de árvore e que o cara vai decapitá-lo. Mas assim, a cena para mim é tão marcante, porque eu imagino que na mente e no coração de Paulo, aquilo era um galardão para ele. Morrer em nome de Jesus, morrer como um sacrifício vivo por causa do nome de Jesus. Então, assim, na cabeça dele, ele estava simplesmente deixando a vida terrena para ir para uma vida muito melhor do que a da terra. E estava, assim, feliz, porque ele não ia morrer simplesmente de Alzheimer. Mas ele ia morrer para glorificar o nome de Jesus. Ele ia ser um dos sacrifícios em nome de Jesus. Então, assim, a mente que vê as coisas de uma maneira triste ou de uma maneira feliz. Então, até uma cena daquela que é chocante, eu fico imaginando que a cabeça de Paulo conseguia ver ela positiva. A cena que ele foi açoitado o dia inteiro, ele e Silas apanharam, foram encarcerados, foram amarrados na prisão. E a Bíblia diz que era quase meia-noite. Você imagina as dores que esse homem devia estar tendo. E diz que ele cantava. Como? Como que alguém pode cantar e louvar o Senhor numa prisão, todo machucado, amarrado, sem nenhuma perspectiva de soltura, mas o coração dele não se prendia às circunstâncias. E quando a gente fala de últimos dias, eu costumo dizer que a gente tem que ter dois focos. Um é o imediato. Se Jesus voltar hoje à noite, eu vou para a glória. E o outro é a longo prazo. Se ele voltar daqui 300 anos, eu quero deixar um legado para as próximas 5, 6, 7 gerações que virão. Então eu trabalho focado em deixar um legado e trabalho focado em manter uma vida de santidade para qualquer momento ser arrebatado, vamos dizer assim. Então, ter esses dois focos simultâneos, concomitantes e diários é muito importante. Porque da mesma forma que eu posso viver até os 90, 100 anos de idade,
desfrutar dessa vida o máximo possível e deixar um legado para os meus filhos, eu posso amanhã de manhã sair de casa e ser atropelado. Ou eu posso dormir essa noite e não acordar. E não necessariamente seria o arrebatamento. Poderia ser para mim o arrebatamento, mas não para todas as pessoas. Então, assim, a vida é um fio. Minha filha hoje mesmo acordou de manhã muito chateada porque morreu um amigo dela, de faculdade, que teve uma convulsão noturna e se afogou com a própria saliva e morreu. Negócio assim que você fala, nossa, de repente, do nada, quer dizer, a vida é um fio da navalha. Cada dia é uma bênção de Deus. Cada dia é uma renovação. Então, assim, quando a gente fala dos últimos tempos, ele não deve vir com a mensagem assim, ó, vem para Jesus, porque se Jesus voltar, você vai para o inferno. Não. Vem para Jesus, porque a sua vida vai ser boa se você viver 100 anos ou se você morrer amanhã. O que você está recebendo hoje, da salvação, de vida eterna, é muito maior do que você viver 50, 60 ou 100 anos. A eternidade é uma dimensão enorme perto do que você possa ter ou desfrutar dessa vida na Terra. Então, assim, a dimensão do nosso entendimento, quando se fala do final dos tempos, ela não pode se limitar a uma forma de pressão assim, olha, as coisas estão mudando muito rápido, a sociedade está acontecendo coisas inimagináveis, os sinais dos tempos indicam que nós estamos chegando ao fim, e ó, cuidado, hein? Se você não se converter para valer, você vai para o inferno. Não é essa a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é amor incondicional até o fim. E nós temos que trazer na nossa mente gratidão, independente das circunstâncias. Se vamos passar por aflição, se vamos passar por dor, se vamos passar por perda, se vamos passar por dificuldades, ou por bênçãos, ou por bonanças, ou por saúde, não importa. Importa eu ter um coração grato e em comunhão com Deus todo dia, todo tempo, toda hora. É isso que importa. O resto, não tem mais resto, né? Porque se eu estou com Deus, tudo está ali. Se eu estou na presença dele, tudo é fascinante, tudo é divertido, tudo é gostoso, tudo é ótimo, né? Então não tem muito resto, né? Então, assim, o Maranata, ele pode ser hoje, como ele pode ser daqui 400 anos. O Maranata, hoje, me faz viver em santidade. O Maranata, para 400 anos, me faz ter um projeto de um legado, que é diferente de uma herança. A herança, ela causa muita briga. Ela causa muita divisão, ela causa muita contenda. O legado, não. O legado, ele vai de geração a geração. Eu sempre falei isso para os meus filhos e falo isso para o meu pai. E meu pai, eu ainda brigo com ele, porque ele tem um ou outro patrimônio e ele já passa por nome dos filhos, porque ele quer deixar para os filhos. Eu falo, pai, aproveite a vida. O senhor tem 92 anos, o senhor tem que usufruir da vida. Fazer o que o senhor quiser, do jeito que o senhor quiser, da forma que o senhor quiser. O senhor não tem que deixar nada. Porque o que o senhor poderia deixar, que é uma boa base familiar, uma boa estrutura, e a educação que o senhor deu para nós, é o legado. O resto não tem valor. E eu radicalizo um pouco com meus filhos e falo, não vou deixar herança para ninguém. O que eu vou deixar é uma boa base escolar e um legado de temor a Deus. O resto vocês adquiram. E o Samuel depois me confirma se é verdade ou não, mas eu ouvi dizer que no Japão, as leis sobre herança são muito pesadas. O governo fica com 80%, 90% da herança. Então, assim, lógico que eles devem ter o jeitinho deles de falsificar essas coisas ou de burlar essas leis, mas o conceito deles é o seguinte, não espere nada dos seus pais, construa o teu patrimônio. Faça você por merecer. Não é uma herança que vai te deixar rico, mas é o que você produzir nessa vida
é que você vai colher. Então, assim, é um conceito interessante, porque te coloca numa posição de desafio, te coloca numa posição de ação e não de, usar um termo muito, vagabundagem, né? Porque no Brasil, que nós temos aí alguns empresários que se prosperaram e foram muito bem sucedidos profissionalmente, e nós temos o que chama-se de indústria familiar. O primeiro, o patriarca, é o que constrói, o segundo é o que desfruta e o terceiro é o que destrói. Então, assim, o que o patriarca construiu, o neto joga fora, porque não sabe administrar, nasceu no berço de ouro, desfrutou do berço de ouro e, no fim, isso é uma triste realidade, muitos deles viram drogados, principalmente quando chega na terceira geração. Então, assim, e essa é uma realidade, são raras as situações que não foram assim. E algumas que não foram assim foram por estruturas familiares que também não fizeram dessas crianças que nasceram em berço de ouro ter tudo na mão. Por exemplo, a família Hermílio de Moraes, ela sempre colocava os filhos para começar a vida profissional como office boy dentro das empresas deles, que eram enormes. Eles eram um presidente e o filho era um office boy. E que ia construindo carreira à medida que ia se desenvolvendo. Então, são casos raros. Tem aí 3, 4 gerações de sucesso numa indústria familiar. Mas não é a realidade. Então, assim, o que eu acho que é muito importante para nós cristãos é deixar um legado e não uma grande herança. É porque a herança ela pode se perder. E ela pode gerar problemas. E assim, quando as pessoas têm um apego às coisas materiais, você pode ter deixado 5 milhões de herança, como você pode ter deixado algumas bijuterias. Mas as pessoas acabam levando para uma discussão material essas coisas de uma dimensão muito, muito estranha. Eu já vi famílias racharem inteira por causa de uma herança financeira e também já vi brigas homéricas por causa do paninho de prato bordado pela mãe. Que tinha ali um simbolismo, a pessoa não deixou nada na vida, mas deixou um paninho de prato e os herdeiros se estapeando por aquele paninho de prato. Esse é um negócio material, surreal. Então, eu acho que mais importante do que qualquer herança que a gente deixe, o mais importante é um legado. Qual é o legado que você deixou? Você deixou realmente um temor a Deus? Você deixou realmente uma fé inabalável? Você deixou também uma estrutura confiável? Você deixou uma história que esse caminho é um bom caminho? Ou você mostrou que, às vezes, infelizmente a gente vê isso, vê às vezes até igrejas inteiras sendo destruídas por um desvio de conduta de um pastor. Esse pastor vai responder diante de Deus sobre essa atitude dele. A Bíblia é clara sobre isso. Nós temos que responder pela orientação que nós damos às nossas ovelhas. As primeiras ovelhas que nós temos é o aprisco nosso, que é a nossa família. Então, assim, esse legado é mais importante do que deixar uma vida confortável, entre aspas, para eles viverem 2 ou 3 gerações. Porque, na verdade, infelizmente, eles acabam nem vivendo 3 gerações, eles destroem naquela geração e destroem o relacionamento naquela geração. Bom, o primeiro versículo que a gente vê aqui nos últimos tempos é: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Então, ele começa falando as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E a gente está vivendo muita coisa que está profetizado como acontecimento nos últimos dias. São o que eles chamam de sinais dos tempos, né? O crescimento da ciência, a gente nunca viu isso na história, como nós estamos vendo agora. Então, tem vários sinais que estão acontecendo. Terremotos, guerras, rumores de guerras, aquelas coisas todas, né? Mas isso tudo pode gerar em nós uma expectativa. Puxa vida, nós estamos vivendo os últimos 50 anos de uma transformação que nunca antes na história foi tão rápida. É verdade, e é tão rápido que a gente nem sabe
o que pode acontecer na geração futura. A gente nem sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Poxa, a gente sabe o que o certo é da Bíblia, mas vou dar um exemplo. Uma criança de 3 anos que pega um celular ou pega um livro e começa a tentar virar uma página com 2 dedinhos passando em cima da página, ela foi ensinada a virar uma página num celular, não num livro. Talvez ela nem saiba como funciona um livro. Aí vem um psicólogo e diz que nós temos que limitar as crianças a 1 hora de celular, ou 1 hora de videogame, ou 2 horas, sei lá. Aí ela vai numa escola onde tem 20 crianças que ficam 5 horas e ela que fica 1 hora. E aí ela fica... Vou dar um exemplo que eu não tenho nem esses números, nem sabemos qual é certo. Ela fica quase que como uma criança retardada no meio de uma sala de aula. Porque, sei lá porque, a gente nem entende como que o cérebro vai processar essa geração que está vindo aí, que é totalmente diferente da nossa. O nível de informação é totalmente diferente do nosso. A forma da informação é totalmente diferente do nosso. E uma competitividade social, que a gente pode, às vezes, até ouvir um psicólogo falar um negócio e adotar na nossa casa, e ele não funcionar. A gente está vivendo toda essa insegurança de que o psicólogo que acha alguma coisa é um cara de 40, 50 anos que ele não sabe como processa a criança de 3 ou 4 anos. O que acontece com o cérebro dessa criança? O que acontece com o desenvolvimento dessa criança? Talvez daqui a alguns anos nós vamos começar a saber. Mas hoje, confesso que é um mistério. E assim, eu já vivo hoje um conflito de gerações. Eu tenho 62, tenho filhas de 45, como tenho filho de 18. O Samuel tem filho de 14, 13. E tem gente que tem filho de 3. São totalmente diferentes. A estrutura de uma pessoa para outra é totalmente diferente. A minha filha de 24, 23, 24, ela já tem algumas maneiras e algumas fórmulas de trabalho, de relacionamento, que eu fico assim, como? Por exemplo, ela resolveu criar um curso de inglês virtual pela internet, criou quase que um estúdio aqui em casa, que ela está ganhando mais do que os estágios que ela fazia, e tem aluno da Finlândia, Filipina, Indonésia. Que loucura! E ontem ela estava falando que ela está começando a recusar aluno. Mas, peraí, como que funciona isso? Qual é o marketing? Assim, são caminhos que a gente nem imagina que atinge as pessoas e conecta as pessoas. Um simples dona de casa, de repente, vira uma influencer. Porque pôs lá um celular, e se filmou e começou a falar das suas ideias, e essa pessoa começa a ter um monte de seguidores do nada. Não é formada em jornalismo, não tem conhecimento de comunicação. Ela virou uma influencer, do nada, surge do nada. Quer dizer, é uma sociedade completamente diferente de tudo que a gente imaginou ou pensou. Isso eu já estou falando de uma geração de 23, 24 anos. Outro dia eu vi o Marquinhos de Belo Horizonte, que é um pregador dos jovens, só que agora o Marquinhos já está com 40 anos. E eu vi ele pregando com toda aquela linguagem, aí mano, não sei o que lá, e ele fala, e o pessoal dá risada, porque ele sabe falar a linguagem do jovem e tal. Mas eu ouvi ele pregando, eu falei assim, os jovens dele já não é mais os jovens que ele pregava. Essa geração já é outra. Ele já está pregando para aquela geração dos recém-casados, dos que já têm um filho. E eles acham engraçado, porque tem tudo a ver com a geração deles, mas não tem nada a ver com meu filho de 18 anos. Ele já não usa aquele linguajar, ele já não pensa daquela forma. Eu falei, cara, que loucura.
E esse cara, ele tinha 3.000 jovens que ele coordenava, ele cuidava, que ele era pastor. Só que ele chegou aos 40 anos, os jovens que ele cuidava estão nos 25, 30, e essa juventude que vem atrás é diferente, já não é a mesma juventude. Então, assim, até nisso tem que se recriar. E é legal a igreja agora com os flechas e tal, que eu acho que é um sangue novo e precisa disso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está vivendo essa mudança tão rápida, e aí a gente começa a falar, não, vai acabar logo, Jesus vai voltar. Não, talvez não acabe logo. Talvez essa geração vai mudar muita coisa, mas vai durar muito. Porque se durar 200 anos, o que vai acontecer? Nós nem sabemos, nem temos como imaginar o que vai acontecer. Uma coisa eu sei, nós podemos estar vivendo uma evolução tecnológica como nunca antes. Tudo pode mudar, menos a palavra de Deus. Menos os princípios, menos as estruturas morais, menos os mandamentos dados por Deus. Porque o ser humano é ser humano, criado por Deus, e ninguém no universo conhece melhor o ser humano do que o próprio Criador. Inclusive até onde ele pode chegar e até onde ele não pode chegar. Eu acho, inclusive, que o nosso avanço tecnológico ele só é feito porque Deus permite. O homem ele jamais desenvolveria tecnologia nanopartículas e nem DNA se não tivesse sido liberado por Deus para a humanidade. Toda tecnologia, todo conhecimento é liberado por Deus, porque se o diabo tivesse domínio sobre isso, ele já teria feito miséria. Inclusive aquelas coisas que a gente ouve, de ficção, de filme, cabeça de homem, corpo de boi ou de touro, aquelas brincadeiras de DNA que surgem aí, essas misturas. Eu não duvido que isso já tenha sido o laboratório do diabo muitas vezes, só que ele não consegue dominar. E a hora que Deus libera a tecnologia, e é Deus quem libera, infelizmente o inimigo ele corre antes. Ele aproveita aquilo e começa a usar para as trevas. Mas tudo que pode ser usado para as trevas, pode ser usado para a luz. Porque se foi liberada a tecnologia, foi com a autorização e a permissão de Deus, e a gente pode usar aquilo para o bem, e o diabo com certeza vai usar aquilo para o mal. Então, se a gente fala hoje de nanopartículas, se a gente fala hoje de brincar com o DNA, ou fazer inseminações, ou inseminação artificial, seja lá o que for, se essa tecnologia foi liberada por Deus, e nós podemos usá-la para o bem. Infelizmente, a igreja perdeu muito do bonde da história, porque quando surgiram os primeiros computadores era do mal, a televisão era do mal, até que a gente descobriu que isso podia ser usado para o bem e saímos atrás, correndo, para consertar a perda de tempo e o estrago que nós deixamos o diabo fazer. Mesmo o controle de natalidade, essas coisas, nossa, a igreja lutou tanto contra. Sendo que se Deus liberou uma tecnologia, se Deus liberou alguma coisa, é com a permissão de Deus. Então a gente tem que usar aquilo para o bem. Saber usar aquilo para o bem. Hoje nenhuma igreja vê problema de um casal que não tem filho tentar uma inseminação artificial. É quase que natural isso. Existe a tecnologia e ela pode ser usada para o bem. Então, assim, às vezes a gente fica tão relutando para aceitar coisas e criando coisas, principalmente quando fala essa coisa de fim dos tempos, a pessoa tem uma imaginação muito fértil. E essa ideia de conspiração, essa ideia de que um mal maior quer destruir a humanidade, o chip implantado na palma da mão vai servir de marca da besta e a humanidade vai estar escravizada. A vacina vem com uma transformação no DNA e as pessoas vão ter a sua alteração física programada por uma grande conspiração, uma grande ideia maligna. Eu não estou dizendo que não exista gente com esse tipo de pensamento. Eu só estou dizendo que na Bíblia é a minha base de informação.
E a Bíblia diz que quando vier a marca da besta, a marca, ela não vem com um chip, ela não vem com uma vacina, ela não vem com um sinal. A marca vem com uma determinação de que você tem que negar a Jesus Cristo para recebê-la. E se você assim não fizer, você não a receberá, mas também não poderá comprar nada. Não... É como estão fazendo agora o passaporte da vacina. Só que ela não é assim, ó, vacine para não pegar o Covid, não. Se você quer continuar seguindo a Jesus Cristo, você tem que negar Jesus para receber a vacina. É isso que a Bíblia diz. Não, eu não nego Jesus. Então você não recebe a vacina, então você não tem o passaporte para nada. Nem para um supermercado. Então, é basicamente isso que a Bíblia diz. Então não é, agora a tecnologia estão implantando um chip na mão das pessoas, agora a tecnologia estão criando uma vacina que altera o DNA das pessoas, que altera o pensamento, que altera a sua estrutura. Gente, pode até fazerem isso, mas isso não significa que é a marca da besta. A marca da besta, ela é clara, negue a Jesus. Em toda a história da humanidade, que houve perseguição, essa perseguição é clara. É só olhar os países comunistas. A gente chama de contrabandistas de Bíblias, os missionários que vão a esses lugares. E se eles forem pegos ministrando a palavra, eles são executados. São mártires de Deus. Então, a hora que a perseguição vier e ela virá, ela não vai vir disfarçada, ela vai vir descarada. Não é, eu tomei vacina, agora eu não acredito mais em Jesus. Desculpe, eu acho impossível alguém fazer isso, até porque a Bíblia diz que os 9 frutos do Espírito Santo não são negociáveis, não são controláveis, não são vendáveis. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade. Ninguém pode te colocar numa cadeia e tirar isso de você. Ninguém pode cortar a tua língua e arrancar o teu louvor. Ninguém pode cortar os seus braços e te evitar que o adore. São coisas que não estão no domínio da humanidade e nunca estarão. Porque a Bíblia assim o diz. Pesado, né? Mas a gente tem que entender isso, porque há muita discussão e há muita falatório vão. E a gente tem que entender que quando a gente fala de final dos tempos, é algo dado por Deus, no tempo de Deus e não no controle humano. Eu lembro uma época que eu fiquei aficionado, eu já tive várias fases de aficionado por algumas linhas de pensamentos doutrinários. Uma delas foi essa questão do final dos tempos, da nova ordem mundial, das estratégias satânicas de dominar o mundo, do levantamento do anticristo, como que isso iria acontecer, e aí você lê livros de ex-satanistas, eles já dão até datas, né, do surgimento do anticristo, e é interessante porque todas essas datas passaram, como as igrejas que deram datas da volta de Jesus, e nada aconteceu. Por quê? Porque o tempo não é nem do anticristo, e nem dos profetas que acham quando isso vai acabar. O tempo é de Deus. E eu brinco às vezes com meus filhos, com uma frase secular famosa, né? Curiosidade mata. Eu falo, isso é bíblico. Se você procurar na Bíblia, você vai ver que curiosidade mata. Teve lá os 70 que quiseram ver o que tinha dentro da arca e morreram, fulminantes, por curiosidade. O próprio Jesus, o protagonista do final dos tempos, aquele que voltará em glória, aquele que vai reinar por 1000 anos aqui, quando perguntado quando isso iria acontecer, responde para eles, não sei, só o Pai sabe disso. E ele e o Pai são um. Ou seja, mesmo ele tendo toda a capacidade, poder e graça para saber exatamente isso, ele não se interessava em saber. Curiosidade mata. E o maior exemplo disso é Jesus. Ele não teve curiosidade nenhuma de saber aquilo que ele mesmo ia ser o protagonista. Então, assim,
A gente está aqui falando, brincando, mas falando muito sério. Muita coisa se fala, pouco se aproveita. E outra, aquilo que gera medo e revolta não vem de Deus. Eu tenho visto algumas coisas na internet e às vezes me chama a atenção. Por exemplo, assim, os Facebooks e tal, o mundo está polarizado, as pessoas estão polarizadas de um lado e de outro. Mas se você propaga muita raiva, você esfriou o Espírito Santo dentro de você. Porque se o Espírito Santo habita em você é amor, e tudo que você está publicando é raiva, alguma coisa está errada. Ou você apagou a chama do Espírito, e esse amor não sai mais, e você sucumbiu à graça de Deus sobre a sua vida. Então, assim, às vezes eu olho algumas postagens de alguns irmãos, e às vezes eu fico me perguntando, o que aconteceu com o Espírito Santo? Ou o que está acontecendo com o Espírito Santo? A chama se apagou. Então, uma pessoa que publica e propaga ódio todo dia, e tem uns que são realmente todo dia, alguma coisa está errada, não pode ser chamado de cristão. Porque nós somos os pacificadores, nós somos os instrumentos do amor. Eu que estudo os 7 montes, que falo das 7 áreas de influência, a área da comunicação, a área da mídia, a área da informação bíblica é boas notícias, é boas novas, é alimentar de esperança, alimentar da paz. Então, assim, se eu sou um mensageiro de boas novas, eu não posso ficar propagando ódio. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Estou aqui falando coisas que são bíblicas. E quando eu falo tudo isso, é importante assim, o equilíbrio. Nós não podemos perder o equilíbrio. E quando a gente vê essas coisas, precisa discernir. Fala, peraí, eu oro por essas vidas, porque elas, de alguma forma, apagaram a chama do Espírito Santo e colocaram todas as vontades da carne acima das vontades de Deus. Então, e aqui ele coloca 3 pontos, né, que vivendo de modo digno, como quem deve prestar contas, na esperança da vinda imediata de Cristo, atento aos sinais dos tempos. Nós vamos saber quando Jesus vai voltar? Bem provável. Bem provável. Do mesmo jeito que Deus falou para Noé do dilúvio, e é muito difícil, porque o caso de Noé, eu acho assim que é um dos casos mais difíceis na nossa vida, que você já pensou você ser avisado da volta de Jesus 100 anos antes? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou aguentar 100 anos com essa informação, esperando para ela acontecer? Quer dizer, o próprio Moisés não sabia o tempo. Mas é interessante que Jesus deu uma tarefa para Moisés. Construa a arca. E ele levou 100 anos para construir a arca. E Deus, o próprio Jesus, deu uma tarefa para nós. E nós estamos há 2000 anos ainda construindo essa tarefa. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Nós ainda não alcançamos o mundo todo. E ainda tem, pelas estatísticas, 1,5 bilhão de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. E mais de 3 bilhões de pessoas que negam a Jesus. Então, assim, ainda tem muito trabalho a ser feito. Se a gente pensar numa cronologia bíblica, Deus deu uma tarefa para Moisés e ele só foi manifestar o dilúvio depois que essa tarefa foi terminada. No caso dele, levou 100 anos. No nosso caso, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deixou essa mensagem: ide pregar o Evangelho toda criatura, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da Terra. Nós temos tecnologia hoje para atingir os confins da Terra, mas
mais rápida do que os missionários. Mas essa tarefa ainda não foi cumprida. Não sei se será cumprida em 100 anos, 200 anos, 500 anos, ou num único dia. Eu me surpreendi muito no dia das Torres Gêmeas, de 11 de setembro de 2001, porque eu assisti no mesmo instante a queda das torres. Uma grande parte do mundo viu simultaneamente aquela cena. Aí eu fiquei pensando assim, Jesus vai voltar, será como um relâmpago que vai do Ocidente ao Oriente? Eu falei, as Torres Gêmeas está mostrando uma cena do Oriente ao Ocidente instantânea para o mundo todo. Ou seja, já existe tecnologia para que isso aconteça simultaneamente em todos os lugares, em todas as horas. Legal isso, né? Se você ler direitinho esse capítulo, ele, na verdade, ele não consegue se aprofundar, ele acaba fazendo um resumão de todos os versículos, de todas as histórias da Bíblia, que são relatadas sobre a vinda de Jesus. E uma das histórias mais usadas é o que eles chamam de 70 semanas, que é dado por Daniel. E essas 70 semanas, que são 490 dias, que na verdade viraram 490 anos, e aí ele se cumpriu 69 semanas, aí você vai vendo os relatos dessas 70 semanas, entre o período interbíblico, 430 anos, e depois mais 7 semanas, que se deram as 59 semanas, as 69 semanas, e ficou faltando uma semana, que seria uma semana de 7 anos. Que, durante, assim, a maioria dos estudos escatológicos usam essas 7 semanas como 7 anos, porque muito se fala desses 7 anos na Bíblia em 2.600 anos, 2.550 e poucos anos, e aí separa esses 7 anos em 2 períodos que eles chamam de 1.300 dias ou 1.280 dias, alguma coisa assim. Então, eles começam a entender que esses 7 anos são um período de 2 períodos de 3 anos e meio, pelos números que é relatado, e dá exatamente esses números de 3 anos e meio, da grande paz mundial, e depois de 3 anos e meio de grande tribulação. Isso formaria esses últimos 7 anos, e quem traria esses 3 anos e meio de paz e esses 3 anos e meio de destruição seria o surgimento do anticristo, o surgimento do líder mundial, do grande imperador, ou o grande faraó que vai ressurgir, ou o grande califa, que vai ser o líder da grande paz mundial, e depois ele vai se revelar como o grande traidor e o dominador do mundo, o grande ditador que vai fazer disso tudo uma terra arrasada. Resumindo, do máximo do resumo de toda essa visão, é mais ou menos isso. E aí, essa situação está muito correlata em Mateus 24, que fala do arrebatamento. Na verdade, ele não fala a palavra arrebatamento, é uma palavra que surgiu há 200 anos para cá e que se encaixou perfeitamente nessa visão de que uns serão tirados, os outros ficarão, que é o conceito de arrebatamento, e ele acontece um pouco antes da parábola das 10 virgens, que é aqueles que estão esperando a vinda do noivo, e quando ele chega, metade está preparado e metade não está preparado. Para alguns isso é um símbolo bíblico que metade da igreja vai e metade vai ficar. E metade vai estar buscando a santidade e a outra metade vai estar morna, vai estar mais ou menos preparada. E aí você pode ter outras filosofias sobre
50% vai, 50% fica. Tem uns que acham que não, que pode ser 1/3 que vai, 1/3 que fica, ou 2/3 que fica, ou 2/3 que vai, 1/3 que fica. Com base em quê? Com base na revolução de Lúcifer nos céus, que 1/3 seguiu Lúcifer, 2/3 ficaram com Deus. Então pode acontecer que quando a igreja foi arrebatada, fique 2/3 com Deus e 1/3 fique na terra. Como pode ser o contrário, 1/3 com Deus e 2/3 na terra. Tudo que se criar de filosofia é possível. Pode ter também a passagem das sementes, que só 1/4 ficou em terra fértil, ou seja, a semente caiu em terra boa. Então só 25% das sementes foram arrebatadas e os outros 3/4 ficaram. Então, toda a teoria que você quiser imaginar existe. Na verdade, para nós temos que cuidar de nós. Ter uma vida buscando santidade. Uma vida na presença de Deus, sendo zelosos como as virgens zelosas, mantendo a chama acesa. Acabei de citar uma situaçãozinha bem presente de pessoas que apagaram a chama. E essas pessoas que apagaram a chama, não sou eu que sou juiz e nem eu tenho o direito de julgar. Mas quando eu olho para a passagem das 10 virgens, pode ser as mesmas que negligenciaram o fogo da vela, o fogo do Espírito, a presença de Deus. Não sou juiz, não tenho esse poder. Eu sei que na mente de vocês aí vem um monte de coisas e um monte de pessoas e um monte de situações, inclusive política no meio. Não estou dizendo nada disso. A interpretação fique para cada um. Eu não sou juiz, nem tenho essa autonomia. Mas tudo isso, se você estudar todos esses versículos aqui que estão alinhados, a gente colocou assim como principais acontecimentos e textos correlatos, vocês vão ver que todos eles vão mais ou menos contando essa história, né? E aí fala da batalha final, do Armagedon, da vinda do anticristo, e tem depois dessa tribulação, depois dessa paz e dessa tribulação, a maioria das teses teológicas entende que virá o milênio de paz, onde Jesus vai voltar e reinar sobre a terra por 1000 anos, e que o diabo e os demônios e toda a maldade vai ser tirada da terra, e que nós, os salvos, voltaremos e reinaremos com Jesus durante esses 1000 anos, num tempo de paz, tá? Que seria o milênio. Então, tem como projetar aquele gráfico do tempo, Samuel? Tá, um momento. Assim, eu fiz um resumão, bem resumão, para a gente entender a cronologia bíblica. Então nós temos assim um passado eterno, eu pus como alfa, e um futuro eterno, como ômega. Entre o passado eterno e o futuro eterno, tem a criação do homem e o juízo final. Então Deus criou o homem, vamos colocar o marco 0. E o final do milênio, o trono branco, o juízo final, o final dos tempos, vamos jogar aí uma hipótese de 7.000 anos. Tá? Então, assim, entre a criação e o juízo final, temos aí um período de 7.000 anos cronológico, cronos. Tá? Um tempo que nós estamos presos. Nós estamos presos no tempo e no espaço. Porque na eternidade passada e na eternidade futura não existe nem tempo e nem espaço. Então, você imaginar que a Bíblia é um livro que conta a história da humanidade em um período hipotético de 7.000 anos, da criação até o juízo final, nós estamos aí em 3 dispensações de 2.000 anos, e o reino do milênio com Jesus de mais 1000 anos. Então, quando Adão foi criado, se isso foi há 4.000 anos antes de Cristo, ou se isso foi há 3.500 anos antes de Cristo, a arqueologia é muito imprecisa e nós não temos essa precisão. Pode ser 3.500, pode ser 4.000.
Aí, por exemplo, quando eu falo em 3 dispensações, vai de Adão a Abrão, 2000 anos, mais ou menos, de Abrão a Jesus, mais 2000 anos, e de Jesus até a volta de Jesus, mais 2000 anos. Então, nós temos aí os 6.000 anos nas 3 dispensações, e depois o milênio de 1000 anos no reinado de Jesus. E o que eu falei, a margem de erro aí dá uns 500 anos para mais ou para menos, hipoteticamente. Mas aí nós temos a segunda dispensação, que vai de Abrão até a Jesus, onde você tem ali a cruz e a crucificação. Esse é um marco histórico. A crucificação de Jesus, diríamos que aí começa, talvez um pouco depois, o Pentecostes, começa a última dispensação, que é a dispensação da igreja. Tá? Então, da crucificação de Jesus, você tem ele sendo ressuscitado, passando 40 dias na terra e sendo assunto aos céus, sendo levado aos céus em vida, e está vivo até hoje. Jesus ressuscitou e não morreu mais. É diferente de Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou, viveu mais, 30, 40 anos e morreu de novo. E está morto. Todas as ressurreições da Bíblia, Eutico, que Jesus ressuscitou, também envelheceu e morreu de novo. Todos eles ressuscitaram, mas ficaram velhos e morreram. Jesus não, ressuscitou e vive até hoje. 10 dias depois de Jesus ser assunto ao céu, desceu o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Aí o próprio Deus passou a habitar dentro de nós, e aí eu acho que é o marco do início da última dispensação, que é a dispensação da igreja. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então você tem, nesse período da dispensação da igreja, o ano 70, que cumpre uma das promessas de Jesus, é que não sobraria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Ou seja, o templo de pedra foi destruído, e o templo de homens e de pedras vivas começou a ser construído, que é a igreja. E aí você tem essa igreja sendo construída nesse período de 2000 anos, e no ano de 1948 acontece um dos marcos históricos da Bíblia, que é uma das marcas do final dos tempos, que é a reconstrução ou a restituição do Estado de Israel, em 1948. Porque até 1948, tudo que se discutia de final dos tempos, tudo que se discutia de escatologia, imaginava que isso era figurado, isso não era real, não era palpável. Isso eram tudo figuras de linguagem. Como muitas coisas do Apocalipse, até hoje a gente entende como figuras de linguagem. Mas aí deu um susto em todo mundo, peraí. O retorno do Estado de Israel, quase 2000 anos depois, ele é real, porque ele foi destruído no ano 70, houve o espalhar os judeus pelo mundo todo, e no ano de 1948 eles voltaram para a Terra Prometida, voltaram para Canaã, voltaram para a Palestina, coisa que era inimaginável que iria acontecer de novo, ainda mais imaginando que quase 2000 anos se passaram para isso acontecer. E aí isso aconteceu. Aí todo mundo olha para a Bíblia e fala, peraí, essa profecia é real. Ela não é figura, ela é fato. E aí começa a se interpretar um monte de profecias de uma forma real e não só figuradas. Mas isso foi muito forte. E aí a gente vai caminhando para o que a igreja anuncia como uma das interpretações bíblicas lá de Mateus, que é o arrebatamento. Que Deus vai vir e tomar a sua igreja, receber a sua noiva para si. Ele vai tirar os salvos, ele vai tirar a igreja da terra e levá-la para o encontro nos ares com o próprio noivo, que é Jesus Cristo. Isso é dado como o arrebatamento. Quando que isso vai acontecer?
Ninguém sabe. Pode ser em 2021, 22, como pode ser em 2422 ou 423. Ninguém tem a precisão. A gente sente, e é óbvio, está mais perto da morte cada dia, o que a gente sente é que a gente está mais perto desse dia. Cumpriram, ainda alguns há de se cumprir. Um dos sinais que é muito esperado por muitos dos pregadores do Apocalipse é a reconstrução do Templo de Israel. Legal, então vamos continuar. Nós estamos ali na tribulação, que a gente ninguém sabe quando que vai haver o arrebatamento, mas essa visão dos 3 anos e meio, dos 7 anos, aí existem várias teses que o arrebatamento vai ocorrer pré-tribulação, ou seja, antes do reino do anticristo, antes da paz mundial. Tem gente que acha que o arrebatamento vai ocorrer, eles chamam de mid-tribulação, que é no meio, ou seja, a igreja vai viver os 3 anos e meio de paz, e antes da grande tribulação, ou antes da traição dele, vai haver o arrebatamento da igreja. E tem gente que acha que o arrebatamento vai ocorrer após a tribulação. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, então nós vamos viver a tribulação, e no final do reino, dos 7 anos do anticristo, vai haver a grande batalha do Armagedon, e que nesse momento é que a igreja vai ser arrebatada. E que vai ser simultânea, ela vai ser arrebatada e depois vai voltar para reinar no milênio com Jesus, e o inimigo vai ser abatido nessa volta triunfal de Jesus com toda a sua igreja. Então, há várias teses, há várias linhas de raciocínio. Esse gráfico aqui, ele mostra essa linha do tempo. Então, pode ser que o arrebatamento seja antes, pré-tribulação, pode ser que seja no meio desses 7 anos, como pode ser que seja depois dos 7 anos. O que vai ser, eu não sei. Eu, particularmente, gostaria de, como Noé, entrar na arca antes do dilúvio. Eu também. Eu preferiria não viver a grande tribulação. E muita coisa que se fala na Bíblia é que provavelmente nós vamos ser tirados da grande chuva, ou da grande tribulação, e que vamos ser arrebatados antes. O que vai acontecer, eu não sei. Eu quero estar preparado para o antes, para o durante e para o depois, independente do que acontecer. Há muita controvérsia quando se fala que os que foram arrebatados são salvos, os que ficaram, se vão ter segunda chance, se não vão ter segunda chance, se vão ser o que eles chamam de rabiscos, né? Tem alguém que usa a tese dos rabiscos, né? Inclusive aparece muito no livro de Ruth, que o rei pediu para as pessoas que iam fazer a colheita, deixar um pouco de uvas boas na plantação, para que os viúvas e os órfãos e os pobres pudessem colher os rabiscos, as sobras da colheita, para se sustentar. Então, há muitos que usam essa figura dos rabiscos como uma segunda chance para aqueles que não cuidaram da sua vela, não cuidaram da lâmpada, deixaram o fogo se apagar, e quando se viram pós o arrebatamento, que foram deixados para trás, inclusive tem filme com esse nome, deixados para trás, eles teriam uma segunda chance de salvação através desses rabiscos, dessa bondade do rei para com aqueles que perderam a oportunidade de serem levados com o noivo para o arrebatamento. O que realmente é fato, o que realmente é ficção, o que realmente é real ou não, nós não sabemos. Eu, particularmente, não quero me arriscar a ficar. Se o dia tiver o arrebatamento como se prevê, eu realmente quero estar naqueles que irão com a vela acesa, junto com as 5 virgens, e quando a porta se abrir, você vai poder entrar. Mas, se, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, se, infelizmente, a gente perdeu o bonde, eu gostaria de ter uma segunda chance também,
ainda que seja uma segunda chance de muita tribulação, mas gostaria de ser incluído naqueles que vão poder ainda encontrar conosco. Em suma, é basicamente isso. Nesse quadro, você vê que esses 7 anos, que seria as 70 semanas, o cumprimento das 70 semanas de Daniel, seria os últimos 7 anos do cumprimento bíblico, ele termina com a segunda vinda de Jesus. Ele termina com a batalha do Armagedon e o inimigo sendo derrotado. E Jesus vindo para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Isso quer dizer que o mundo não vai acabar. Isso quer dizer que não seremos vítimas de bombas H ou bombas atômicas e que irá destruir todas as coisas. Não, vai haver um reinado ainda em terra de Jesus durante 1000 anos. E no fim dos 1000 anos, que aqui a gente coloca como grande trono branco, o grande juízo final, também não significa que o mundo vai acabar, porque diz que a nova Jerusalém voltará e reinará na terra. É uma nave que vai pousar na terra. Gigantesca, mas vai pousar na terra. Não sei se será um novo mundo, uma nova terra, mas a terra continuará existindo. Tá? Então, esse é um quadro que mostra um calendário desses eventos. Outro evento que eu gostaria de colocar bem claro para vocês, e que é outra imagem que a gente tem aí, que é sobre como que a gente tem alguns sinais dessa perseguição e grande tribulação. E na foto que eu mandei para vocês, eu falo dos reinos. Eu estava falando do último império. Vocês chegaram nesse ponto, não? Então, vamos lá. Lá em Apocalipse, aí entra aquela segunda imagem que agora pode até pôr, acho que vai dar certo, Samuel, que fala do último império, que fala das 7 cabeças, dos 10 chifres e nomes da blasfêmia. Aí, 7 cabeças fala de 7 governos, tem muito a ver com os 7 áreas de influência da sociedade que eu escrevi, mas tem a ver com os impérios. E é interessante que fala que 7 reis, 5 já caíram. E se a gente olhar o contexto de João escreveu isso quase que no final do século I, e quando fala que 5 já caíram, houveram 5 impérios que caíram. E quando a gente fala de impérios, é interessante entender que não foram impérios mundiais. Eles foram impérios locais. E todos os impérios, eles estão justamente naquela região da Palestina, dominaram aquela região da Palestina, porque na hora que a gente fala do Império Egípcio, ele aconteceu, mas ele não dominou o Império Inca ou o Império Chinês. Ele dominou toda aquela região da Palestina. Então, todos os impérios que a Bíblia refere-se não foram impérios mundiais, mas foram impérios locais da região da Palestina, que era exatamente onde eles viviam. Então, você tem 5 impérios que já caíram. Então, houve o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego. E ele fala que 5 já caíram e um existe. Ou seja, o João estava vivendo exatamente sob o Império Romano. Então, os 5 que caíram e um que existe era exatamente o Império Romano. E outro ainda não veio. Ou seja, existia um 7º império que ainda não existiu na época de João. E que a gente sabe que o 7º império foi o Império Otomano, ou o Império Islâmico, que veio lá pelo século VI, que foi através de Maomé, que surgiu no século VI, e que foi um dos impérios mais longos e maiores de toda a história da humanidade. Ele durou mais ou menos do século VII,
e aí existe na história os bizantinos e toda aquela coisa toda, e ele foi até o século XIV a XV. Ou seja, ele foi um império muito longo, de 800 a 900 anos de domínio. Tá? E quando a gente estuda a história após o livro de Apocalipse, a gente vê que ele fala, interessantemente, de 5 que já não existem, de um que existe e de um que ainda não veio. Então você tem o Império Romano, que é o sexto império, e que existia na época de João, quando exilado na ilha de Patmos, ou seja, quando ele escreveu o Apocalipse. E o império que sucedeu o Império Romano na região foi o Império Islâmico, ou o Império Otomano. Tá? E o oitavo império que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, o oitavo império que é citado, ele diz que ele era e já não é. E também o oitavo. E do 7, ele é do 7 e vai à perdição. Ou seja, o oitavo império é mais ou menos o do 7 reciclado, ou do 7 refeito. Ou seja, ele é o sétimo império com uma nova roupagem. Isso é muito doido, né? Porque ele é maior, se a gente olhar o Império Otomano, ele é maior do que todos os impérios anteriores. Ele se sobrepõe a todas as regiões que os outros impérios conquistaram. Ele é um pouco mais amplo. Ele conquista a Palestina, o norte da África, toda a parte da Ásia e um pedaço da Europa. Ou seja, ele é o maior de todos os impérios. E diz que o oitavo, ele é o sétimo revestido, ou travestido, ou alterado. Então, o que nos leva a crer? O que nos leva a pensar o que poderia ser? Ou seja, em Daniel 2,7, ele fala que é um império final revivido, ou seja, ele é o sétimo que volta. Então, nos dá a entender que isso que nós estamos vivendo hoje, nos últimos anos, da Primavera Árabe, e depois chamado de Estado Islâmico, e a reconstrução do califado, parece o oitavo império. Parece que será aquele que vai vir para ser realmente aquele que vai trazer o anticristo. E como ele tem se apresentado agora de uma forma muito violenta, nada mais interessante que surja alguém dentro deles anunciando uma paz, anunciando uma comunhão, uma visão ecumênica de paz mundial, e diz que isso vai se dar mais ou menos na divisão, ou no grande entendimento de Jerusalém, porque Jerusalém tem os 3 poderes religiosos: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos ali tentando dominar Jerusalém. Uma das fortes marcas de Jerusalém é que há alguns estudos que dizem onde era o Templo de Salomão, que foi destruído, é exatamente aonde é a mesquita islâmica hoje em Jerusalém. Por isso que houve uma tentativa de paz na época dos Clintons, que eles conseguiram dividir a Palestina, conseguiram traçar um acordo de paz, e que esse acordo ele ficou comprometido exatamente onde é o quarteirão do templo. Porque ali há uma disputa muito acirrada entre a reconstrução do templo dos judeus e a destruição da mesquita muçulmana. E quando chegou, eles conseguiram até traçar uma divisão da cidade de Jerusalém em 3 áreas, uma católica ou cristã, uma judaica e uma muçulmana. Mas que eles não conseguiram chegar a um acordo neste quarteirão
do templo. Ou seja, eles conseguiram até dividir a cidade em três, mas eles não conseguiram dividir o quarteirão do templo. E aí tem toda uma discussão profética, né? Que um dos sinais dos finais dos tempos seria a reconstrução do templo. Houve até alternativas de se reconstruir o templo fora do templo mesquita, e alguns arqueólogos começaram a discutir que talvez lá não fosse o lugar e tal. O catolicismo fazer uma nova igreja ali em Jerusalém, ter esses três templos bem separados, né, entre si. Mas eu só sei que quando chegou nesse momento aí da divisão do quarteirão do templo, um líder judaico colocou numa carroça uma pedra enorme. Eu acho que o atentado foi em 2011, isso aconteceu também em setembro, acho que 2002 ou 2003, e jogou essa pedra ali no pátio do templo, do prédio islâmico ali, dizendo que aquela era a pedra fundamental do novo templo. E há muita controvérsia, o túnel que passava embaixo dessa mesquita foi aberto por um dos últimos líderes de Israel, para a visitação, e o grande temor dos muçulmanos é que esse túnel poderia ser usado como um lugar onde eles colocassem várias dinamites e implodissem aquele templo, aquela mesquita que está lá, para dizer que iriam recomeçar a construção do templo. Essas discussões todas, como Israel é tido como o grande relógio do final dos tempos, sempre pairam em torno dessas coisas que estão para acontecer. Os judeus já construíram todas as estruturas do templo. Quando for refazer o templo, eles conseguem construir um templo em meses. As vestes sacerdotais para retomar o sacrifício diz que já estão todas prontas, e os judeus querem voltar ao sacrifício de animais. Então, assim, há fatos que a gente acompanha na mídia, o que está acontecendo, e há fatos que a gente pode prever, que a gente não pode prever. Então, tudo isso é envolto de muito mistério, todo o tempo pertence ao Senhor e não a nós. Inclusive, há muita discussão se aquele muro das lamentações de fato é um muro real do templo, ou ele não é um muro do templo, ele que já foi reconstruído inúmeras vezes, já descobriram várias pedras diferentes durante os anos e tudo mais, então há sempre muita controvérsia em cima de todo esse falatório. Mas a gente olhando aqui esse sumário que eu fiz, é interessante que há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, se falava muito que o Império Romano seria aquele que voltaria, porque a Bíblia diz que o sétimo, ele volta, né? Então achava-se muito que o Império Romano seria o império do Anticristo e que o Papa ia ser o Anticristo. E muitos cristãos começavam a defender essa teoria e que Roma ia ser o lugar da manifestação de tudo isso. Só é porque Roma tem 7 montes em volta, e a cidade que tem 7 montes, como Jerusalém, também Roma tem. Então, muita tese, muita teologia começou a dar Roma como o anticristo, essa história de 2 papas, muita gente alimenta até hoje essa ideia. Mas o fato é que um dos sinais desse império é a rejeição total à pessoa de Jesus Cristo. E se tem um povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador, e se tem um povo que crê na Trindade, é o povo romano, é o católico romano. Eles não têm problema nenhum com isso. Mas, para encaixar na profecia bíblica do anticristo, ele não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Inclusive, isso é um dos grandes sinais do anticristo. Ele não aceita Jesus como Filho de Deus. E se tem um povo que não faz isso, mas nem com uma faca no pescoço, é o povo islâmico. Então, quando ele vem com o grande anúncio de paz e de comunhão, ele vai fingir-se
de que ele aceita esse legado cristão. Coisa que a gente sabe que eles não aceitam, eles renunciam. E também uma das cidades que tem 7 montes em volta é Meca, que é onde eles adoram Maomé, onde eles fazem todo o ritual deles. Então, assim, essa paz mundial vindo de um muçulmano é muito mais aceitável pela humanidade do que vindo de um cristão. Porque eu não consigo pacificar um muçulmano vindo de um cristão. E há quem diga que vai ser um judeu muçulmano. Então ele vai trazer essa paz mundial de uma forma que ele também é judeu, que ele também é muçulmano, e ele vai agregar isso ao cristianismo, e ele vai conseguir trazer um entendimento, um falso entendimento, porque no Alcorão, na Bíblia muçulmana, até mentir para trazer uma paz momentânea é permitido. Tanto é que muitos dos líderes americanos não acreditam no Irã quando fala de paz, que ele fala que vai parar de fazer urânio, de fazer a bomba atômica, porque para eles mentir para uma paz momentânea, para eles se fortalecer, para poder derrotar o inimigo, faz parte do jogo deles. É aprovado pelo Alcorão esse tipo de atitude. Então, para eles mentir faz parte do jogo, e mentir de uma paz momentânea para depois se fortalecer e trazer uma vingança posterior também é uma estratégia de guerra. Então isso tudo se parece muito com esses 7 anos de paz e 7 anos de traição. Ou 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de traição. Tudo casa muito bem com a teologia deles. Então, assim, o que a gente hoje vê já não é mais o Império Romano, mas provavelmente o Império Islâmico, que parece muito mais real dentro de todas as profecias bíblicas do que a visão que se tinha de escatologia até 20, 30 anos atrás. E isso é curioso, porque nós estamos vivendo um tempo em que a informação muda em uma geração. Eu já vivi as 2 informações. Não sei se surgirá uma terceira, mas a segunda me parece muito mais coerente do que a primeira. E é interessante que na época que começou a mudar essa visão do anticristo do Papa por um anticristo islâmico, algumas pessoas batiam assim, não, imagina, principalmente alguns estudiosos da época, né? Eu falei, mas como que você pode dizer que um romano nega Jesus? Ele não nega Jesus. E a Bíblia me diz que ele nega Jesus como filho de Deus. Aliás, o próprio Jesus fala assim, se você quiser saber se um anjo que surgiu do céu é de Deus ou é do diabo, porque tem os dois, você faz um teste. E o teste é, pergunte para ele se ele acredita que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E se ele não conseguir te responder essa pergunta, você sabe se ele vem de Deus ou se ele vem das trevas. É simples assim. É o que a Bíblia nos ensina sobre o teste. O teste de verdade, vamos dizer assim. E eu tenho um amigo que ele teve uma experiência pessoal com Deus fantástica. Ele acordou no meio da noite e ele viu um anjo no quarto. Ele estava num hotel. E ele viu um anjo com a cabeça que quase batia no teto. E ele ficou assustado. Interessante que a Bíblia fala que todo mundo, às vezes, que tem uma experiência desse tipo, a primeira frase do anjo é assim, não temas. Aconteceu com Maria, aconteceu com José. Tá? Não temas. E aí ele falou assim, quando o anjo falou para ele, não temas, ele lembrou dessa passagem bíblica. Ele falou assim, você confessa Jesus como filho do Deus vivo e como filho de Deus? Aí o anjo olhou para ele e falou, sim, Jesus é o filho de Deus. Ele falou, quando o anjo falou isso, ele se aliviou, ele falou, não, então é de Deus esse anjo, não é um demônio. E que naquela noite, naquela experiência dele, ele compartilha isso. Eu já vi ele pregando sobre isso algumas vezes, e ele diz que ele teve ali uma experiência pessoal e profunda e que ele pôde conversar com esse anjo, segundo o entendimento dele, por mais de 1 hora.
Ele também não sabe, porque ele estava em uma situação de êxtase da presença de um anjo ali no quarto, né? Mas que ele pôde fazer muitas perguntas sobre a vida dele, sobre a família dele, e que muitas revelações vieram ali naquela experiência pessoal. Mas o que eu estou citando essa situação é assim, que ele teve lucidez de fazer essa pergunta ao anjo, porque essa é uma pergunta bíblica. É um trecho que a Bíblia fala para você checar. E é interessante isso, porque, diferentemente da possessão demoníaca, a experiência no corpo, fora do corpo, da visitação de um anjo, da visitação do Espírito Santo, ou do êxtase tremendo com Deus, é que em parte sabemos, em parte profetizamos. Ou seja, Deus não te rouba a lucidez, o entendimento humano. Ele não é uma cocaína que te leva a um alucinógeno ou uma possessão demoníaca que o cara bebe uma garrafa de pinga e não faz mal, a ponto de ele perder a consciência, a ponto de ele ter relações sexuais, ou bissexuais, ou transexuais, ou seja lá o que for, e não se lembrar de nada. A pessoa tem uma experiência pessoal profunda, sobrenatural, impactante, pode até ser parcialmente alucinógena, mas ela não perde a referência, ela não perde a noção da realidade e do sobrenatural. Isso é muito interessante, porque Deus não nos toma e devolve. Não, Deus se relaciona conosco de uma forma que a gente tem uma experiência sobrenatural real e pessoal real e lúcida real. A gente não perde a lucidez. Isso é fantástico. E isso, em todas as fases, a gente vê que Deus se revela a nós e nos respeita como humanos, com o nosso raciocínio natural, com as nossas limitações naturais, e nos leva a uma experiência sobrenatural. E aí você vê que as trevas não, ele domina a pessoa, ele leva a um irracional, é quase que uma dopagem total da pessoa, uma alucinação total e uma perda de referência do natural com o sobrenatural. Da mesma forma, Deus esparge o sangue, ele não leva nós a bebermos o sangue. Isso tudo mostra esse domínio e controle e posse que não é nosso. Então, as experiências pessoais e profundas com o Espírito Santo e com Deus e com anjos são experiências das quais nós podemos ter minimamente um controle mental e não perder o controle mental. Olha que interessante isso. Isso também mostra para nós os limites. Eu posso até perder as forças físicas, minhas pernas desfalecerem, meu corpo tremer, mas a minha mente discerne ainda as nuances dessa situação. E é interessante que João declara isso, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele consegue concatenar as ideias. Paulo declara isso, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas as ideias ali sendo administradas. E esse meu amigo também descreve isso de uma forma muito incrível. Então, assim, quando isso tudo vai acontecer, eu realmente não sei, a volta de Jesus, eu não sei. Mas alguns sinais a gente tem, algumas evidências a gente tem, e eu acho que nenhum de nós vai ser pego de surpresa se estiver com a vela acesa. Nós vamos saber a hora, vamos saber o momento, e vamos entrar no barco conscientes de que agora é hora da gente partir. É hora de a gente se encontrar com Jesus. É hora de participar das bodas do Cordeiro. É hora de viver esse grande momento. E ainda vamos voltar e reinar com ele durante 1000 anos. Ou seja, nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Seja fiel no pouco, no muito te colocarei.
administra o talento que Deus te deu e na sua volta ele vai te colocar como chefe de cidades, de estados e de nações. É basicamente isso. E é isso que eu creio. E é isso que eu penso desse livro dos últimos dias, do Apocalipse, da volta de Jesus. Nós estamos sendo treinados e preparados para sermos arrebatados, para encontrarmos com o noivo nas alturas e termos uma experiência pessoal e profunda, e eu acredito num êxtase deste casamento, para voltar junto com eles e sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Esse será a nossa missão. Essa é a nossa missão. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, assim, basicamente, nós estamos perto do fim. Não sei se vai acontecer agora ou daqui 400 anos. Eu produzo tudo que eu posso produzir. E vivo para que eu deixe um legado para os meus filhos, mas também vivo a cada dia como se fosse o último, para que eu possa estar em santidade e estar com a vela acesa para me encontrar com o noivo, independente do dia e da hora. Amém?